para que acompanhe o seu filho. Então, e o pai precisa saber o que esse profissional faz. Às vezes o pai, eu levo meu filho para o psicopedagogo, mas eu não sei o que ele faz, né? Então, também a família precisa de conhecimento. Eu até falei na palestra passada, né? Quando eu falei sobre a questão do diagnóstico, eu tive o diagnóstico, vou fazer o quê? Qual o caminho que eu vou seguir? Seguir o caminho do conhecimento. Eu preciso ler, eu preciso conversar, eu preciso assistir palestras, eu preciso fazer várias coisas. Porque não adianta só gritar que vou defender o meu filho, se eu não tenho conhecimento realmente do meu grito. Quando você grita só por gritar, não tem sentido esse grito. O grito, ele precisa vir da dialética, ele precisa vir da argumentação. E a argumentação só existe se você tiver conhecimento para argumentar. Então não adianta ir no psicopedagogo, pagar o psicopedagogo mais caro da sua cidade, se você não sabe o que ele faz. Desculpa. Para o seu filho, tá bom? Bem, deixa eu ver mais aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Bem. Então, falei sobre o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. Falei sobre o processo de alfabetização. Falei sobre a rotina escolar. Falei sobre o acompanhamento das atividades escolares. Falei sobre a adaptação curricular, né, que o psicopedagogo pode fazer esse processo. Falei sobre a orientação, que o profissional psicopedagogo precisa orientar família e escola. Falei sobre o desenvolvimento das habilidades de convivência, né? Então, as atividades, se eu não falei, vou falar agora. Eu lembrei que eu não falei sobre isso, né? Todas as atividades psicopedagógicas, gente, elas são atividades de convivência. Então, dentro do consultório, ou seja, em atividades coletivas, o psicopedagogo também vai trabalhar e dar continuidade ao trabalho lá comportamental que o psicólogo faz. Então, também se trabalha as habilidades de convivência. O psicopedagogo também dá continuidade ao trabalho que o fono faz, porque o psicopedagogo também estimula a linguagem, né? Enquanto lá o fono está desenvolvendo a fala, o psicólogo trabalha no comportamento, o psicopedagogo está unindo tudo isso, né? Tá fazendo com que essa criança brinque, com que ela cante, com que ela dance, com que ela interaja com os brinquedos, com o mundo, com outras crianças, né? Tá fazendo com que as outras terapias sejam integradas, funcione ali. E isso trabalha socialização, né? E aplicabilidade de métodos, né? Então, eu trouxe esses aspectos que são os aspectos mais próximos e mais compreensíveis. A principal função, né, do psicopedagogo é fazer com que essa criança aprenda. É a grande missão do psicopedagogo, é fazer ela aprender o conhecimento sistematizado. Ela tem 9 anos. Qual é o conhecimento sistematizado que uma criança de 9 anos deveria ter? Ela deveria estar lendo, né, no método, já no nível alfabético, aquele alfabético 3, nível 3, quando a criança já lê com pontuação, com acentuação, já lê todos os dígrafos, né? Então, ela já está no livro de leitura, ela já está escrevendo pequenas redações, ela já conhece as 4 operações, ela conhece os números decimais, ela já conhece, né, aí de 0 a 100, ela sabe o que é sucessor, o que é antecessor, ela sabe as formas geométricas, ela já é para reconhecer todas as cores, ou seja, em cada faixa etária exige que a criança tenha reconhecimento de conteúdos sistematizados. Então, a principal função do psicopedagogo é saber o que é que a criança precisa, né? Entender. Por isso que o psicopedagogo estuda desenvolvimento infantil, ele estuda psicogênese da leitura e da escrita, né, para entender, ele estuda psicomotricidade para o desenvolvimento motor, para desenvolver a escrita,
né, a lateralidade, o reconhecimento, muitas partes da matemática, elas vêm do reconhecimento de noções como o que é aqui, o que é agora, o que é ontem, o que é hoje, o que é amanhã. Vem diversas noções, né, de tempo, de espaço. E são esses reconhecimentos, essas ações que a gente trabalha na terapia psicopedagógica. Ok? Eu vou... Bem, resumidamente, né? Deixa eu vir aqui para o slide, ver o que tinha aqui, o que ainda tem no slide. Bem, importante falar, né, que para atuar junto com a pessoa com autismo, o psicopedagogo precisa ter formações complementares. Então aqui eu vou dar uma puxada na orelha do psicopedagogo, né? A gente, infelizmente, é um ponto negativo para muitos cursos de psicopedagogia que não formam profissionais da forma como deveriam, né? São pessoas que fazem pedaços de curso de psicopedagogia, o que é muito ruim para a sociedade. A pessoa faz só clínica, só institucional, só pedaços de um curso que deveria ser somente um curso único para todo mundo. Isso faz com que, se você fez cursos em pedaço, você tá faltando conhecimento. Então, se tá faltando conhecimento, você precisa buscar esse conhecimento. E você que fez um curso completo, aqui no Sinapse, nosso curso de psicopedagogia, ele é 2 anos, né? E com 5 estágios, para vocês terem uma ideia, os nossos alunos fazem 5 estágios, não é um estágio não. Eles fazem 3 meses de estágio, que nós chamamos o estágio 1, o estágio individual. Eles passam 3 meses nas cidades que nós temos clínicas na nossa clínica, nas cidades que temos polo, os alunos fazem nos polos, ou os alunos procuram um ambiente para fazer. Então, eles passam 3 meses atendendo uma criança com dificuldade de aprendizagem. Tanto eles têm que descobrir o porquê, como eles têm que descobrir como ajudar, né? Depois eles passam por outras etapas, eles passam por um estágio dentro de entidades assistenciais com público de vulnerabilidade. Eles passam por estágio dentro de instituições escolares, eles passam por estágio junto à pessoa da terceira idade. E eles passam por estágio nos ambientes que nós chamamos de saúde, que são casas de saúde, albergues de saúde, né? Que são casas de apoio ou ambulatórios, ou hospitais a nível de internações, né, prestações de serviços de saúde. Tudo isso para quê? Para fazer com que esse profissional ele esteja o mais próximo, né, de ter aí a compreensão dos diversos olhares da psicopedagogia. Mas aí ainda não é o suficiente. A gente batalha muito e fala muito isso para os nossos alunos. Não é o suficiente, o curso ainda não é suficiente. Para ser terapeuta, eu preciso de formações complementares. E para tratar uma criança com autismo, o psicopedagogo, ele não é obrigado a trabalhar com a criança com autismo. Nenhum terapeuta é obrigado, né? Tem terapeuta que não atende. Não é você que é mãe, pai, sabe? Que não é você procura um terapeuta, não, eu não trabalho com criança com autismo, porque eles não são obrigados. Eles podem escolher o público que quer atender. Agora, se eu escolho, eu preciso ter o compromisso com aquela família e com aquele indivíduo que eu vou atender ele de forma correta. E aí, o que é isso? Como é a forma correta? É conhecer técnicas, conhecer estratégia e conhecer recursos de intervenção. Como é que eu conheço isso? Se eu quero atender pessoas com autismo, eu preciso reconhecer o autismo. Conhecer e reconhecer, né? Eu preciso me aprofundar. Eu vou fazer mais uma pós-graduação em autismo, eu vou fazer cursos, né, extras em autismo, extensões em autismo, eu vou me especializar em ferramentas, eu vou conhecer PECs, eu vou conhecer TIT, eu vou conhecer ABA, eu vou conhecer o método David, eu vou conhecer os instrumentos. Porque eu sozinho, sem instrumento, para atender uma pessoa com autismo, é nadar no escuro. Se eu não sei o que é autismo,
eu vou atender uma pessoa com autismo, é eu estar usando aquela pessoa como cobaia, né? Para me aprender o que é. Tá errado. A família quer um profissional que entenda, que saiba o que é. Né? Então, e mais, tá? Essas formações, elas não precisam ser só em autismo, não. Se você é um profissional, que você veio de uma área, por exemplo, que não é pedagógica, tu não tem conhecimento sobre parte do que eu falei aqui. Eu não sei quais são os conteúdos que se ensina no 2º ano. Eu não sei quais são os assuntos que estudo no 5º ano. Eu não sei quais são os assuntos que o professor de geografia trabalha no 3º ano. Eu não sei quais são os assuntos que a professora de ciência trabalha no 4º ano. Você precisa, o psicopedagogo precisa conhecer a BNCC, precisa conhecer os PCNs, precisa conhecer a LDB, ele precisa conhecer os livros, as coleções didáticas, ele precisa. Como é que eu sei, Jocilda, sobre isso? Estudando, minha gente. Tem aí a internet, o YouTube, gente, tem aí muito material gratuito, né? Hoje o Telegram é um dos grandes instrumentos de estudo gratuito. Baixa o Telegram no teu celular, entra em muitos grupos, né? O Sinapse mesmo tem aí parceria com o Psicopedagogiando. Toda semana tem grupo de estudo lá, né? Para essas áreas da psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Então, o único caminho para você ter esse conhecimento é estudando, tá bom? O seu papel, eu sempre digo, gente, em minhas aulas, né, que o psicopedagogo, a meu ver, ele é um profissional com muitos poderes, porque você entender como alguém aprende e ter caminhos para levar a aprendizagens melhoradas, né, é muito poder. Então, você tanto pode salvar famílias, como você pode destruir famílias. Porque as famílias que chegam para ser atendidas, elas chegam cheias de esperança. Elas querem uma ajuda, né? Quantas famílias nem conhecem esse trabalho e alguém indica, alguém fala, ou um outro profissional indica, então elas chegam pra gente, terapeuta, cheio, né? Com o coração cheio de esperança, e às vezes essa esperança ela vai se degradando, diminuindo com o atendimento do profissional, porque como em todo lugar, em todas as profissões, nós também temos profissionais que podemos dizer que são sem ética, né? Ou que não respeitam seus clientes, ou que não se dedicam aos seus clientes, seja por... eu não vou nem dizer os fatores, né? Para depois não dizer que está sendo ofensivo, né? Mas o que eu sempre defendo é o respeito ao cliente. Se eu peguei um cliente, meu cliente tem autismo, então eu vou me dedicar 100% a essa criança. Eu tenho 20 clientes, eu me dedico 100% a cada cliente, porque cada cliente merece a nossa dedicação. Então eu estudo sobre a síndrome dele, eu vou acompanhá-lo, eu vou orientar esses pais, eu vou orientar a escola, eu vou trabalhar as aprendizagens dele, eu vou fazer um projeto de intervenção para ele, eu vou anotar a evolução dessa criança, eu vou acompanhar, eu vou fazer devolutiva com essas famílias, eu vou mostrar o processo de desenvolvimento dela, né? Esse é o trabalho do profissional psicopedagogo. Ele ser um aliado. Eu tenho família e escola. Então, o psicopedagogo, ele vai unir isso. E ele vai unir e ele vai ser o braço, né? Eu tenho aqui família, escola, o psicopedagogo vai ser isso aqui, ó, que segura, né? Que segura, que une e que vai ser a ferramenta de suporte para essa família, para essa escola, no processo de aprendizagem. Eu vou ver aqui o que vocês estão trazendo de perguntas, se tem, tá? Perguntas, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok, deixa eu ver aqui, bom dia a todas, muita gente dando bom dia. A Mércia tá perguntando assim:
Estes atendimentos terapêuticos chegam a atingir um nível onde o cliente não precisa mais de atendimento? Sim, Mércia. Nós temos o processo que nós chamamos de a alta psicopedagógica. O que é a alta psicopedagógica? É quando o cliente ele não precisa mais dos meus atendimentos. Isso, o psicopedagogo ele precisa ser também, vamos dizer, honesto com a família. Tá, aquilo que você já podia fazer pelaquela pessoa, você já fez, ela já se desenvolveu. E quando é que eu sei que não precisa mais? Ou o meu atendimento, ele tem que parar? Existem duas situações para a alta psicopedagógica. Uma situação, ela é negativa. Ela é quando você não consegue. Ela é quando o seu relacionamento, a gente chama o vínculo de aprendizagem, o vínculo terapêutico, ele não foi formado. Ou você não conseguiu atingir as expectativas. Então não adianta ficar tentando. Você tá 2, 3, 4 meses, né? E essa pessoa não te corresponde, porque tem isso. O atendimento terapêutico é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o atendimento terapêutico. Então, tem terapeuta que a criança, a pessoa, ela não se dá. É a história da empatia, da conquista, ela não teve. É o que Jorge Visger chamaria de enquadramento. Não houve um enquadramento aí, então não há uma relação. Então essa sessão muitas vezes ela é desgastante, ela é preocupante, ela gera ansiedade no psicopedagogo porque ele não está conseguindo. Então muitas vezes o que a gente aconselha é finalizar, transferir para um outro terapeuta, né, conversar com essa família. E a outra alta é positiva, é quando sim, foi um sucesso e chegou num ponto onde essa pessoa chegou assim, né? Chegou como a pessoa tá aqui, o conhecimento, a pessoa tá aqui, o conhecimento tá lá embaixo e você evoluiu a ponto dessa pessoa já tá independente, já caminhar sozinho. Eu digo que o psicopedagogo, ele é um construtor de pontes, né? Ele constrói essa ponte e uma hora essa pessoa, a ponte vai estar pronta para todo mundo passar. E não vai ter o nome do psicopedagogo registrado, não. Então você pode saltar. Tem psicopedagogo que fica na vaidade, segurando aquela pessoa o máximo de tempo possível. Não, se ela conseguiu independência, se ela já está conseguindo na escola agir, interagir, conviver, fazer as atividades, não tem se ela vinha 2 vezes na semana, começa a vir 1 vez na semana, depois 1 vez por mês, depois vem 1 vez a cada 2 meses, depois vem só para reavaliar. Ela pode ficar vindo a cada 6 meses, né, para você continuar avaliando. E assim, o nosso trabalho é para desenvolver competências e habilidades. Então, se eu atingir essas competências, nada melhor do que dar alta para esse cliente, para que ele siga, né? Caso lá na frente ele precisa, ele retorna. Mas o seu processo, não é por isso que não é um reforço. Porque o reforço escolar, você precisa dele sempre. Se você não sabe a tarefa, você vai precisar sempre de fazer a tarefa. A terapia não. A terapia é um encontro com você mesmo. Então, é o seu desenvolvimento. É o que acontece com a psicologia, é o que acontece com a psiquiatria, é o que acontece com a psicanálise, né? Nós temos casos mais graves. Nós temos casos onde essa terapia dura anos. Nós temos casos que essa terapia não é tão longa, tá bom? Vamos ver aqui. A Marina diz assim: professora, bom dia. Quando você falou em reforço, eu lembro da análise do comportamento. Sim, também aí ela é uma técnica, né? O psicopedagogo pode trabalhar com esse método? Não pode, ele deve, né? Pode sim, né? Ele deve, na verdade, a análise aplicada do comportamento, ela não é um método, só te corrigindo, tá bom? Ela não chega a ser uma metodologia. Na verdade, a análise do comportamento é uma ciência.
tá? Ela é tanto que quando você vê cursos, por exemplo, de aba, você vê aba aplicado a alguma coisa, é aba aplicada ao autismo, aba aplicada ao transtorno tal, aba aplicada à leitura, aba aplicada à matemática. Por quê? Porque ela é uma ciência do comportamento, né? Ela é uma área que quem estuda são os psicólogos, e aí os psicólogos, eles trazem esse trabalho para a área comportamental e a gente aplica nas aprendizagens. Então, é uma área interessante. Por quê? Porque vai trabalhar o estímulo, as respostas, as contenções, né? Às vezes a gente trabalha aí, quem trabalha com autistas severos, onde eles mordem, gritam, se batem, né? Então, o ABA tem aí certos controles, vai trabalhar a questão do estímulo. Dá para todo mundo? Não, né? Tem terapia, já até falei, tem terapia, a terapia tá aí para todo mundo, mas nem todo mundo é para esta terapia. Então também é importante que você conheça outros modelos de terapia, tá? Então o ABA é uma ferramenta, né? É um estudo, é uma análise do comportamento e você vai aplicando ao que você quer, né? É análise aplicada. Então você vai aplicando ela ao que você vai querendo. Você conhece a teoria em geral e a partir dessa teoria ela vai se aplicando a determinadas questões, ao processo de leitura. Como é que eu aplico isso no processo de leitura? Eu quero utilizar na fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta de pessoas com autismo, então eu posso aplicar o conhecimento do ABA à fisioterapia. Eu sou fono, eu posso aplicar o ABA à fonoaudiologia, entendeu? Então ela é uma análise, ela é uma ciência, ela tem vários conceitos e você vai adaptando ao que você quer. Aqui na psicopedagogia, a gente aplica o desenvolvimento de habilidades leitoras, a habilidade de desenvolvimento matemático, né? Que é para fazer com que o cliente, ele sente, ele pinte, ele rabisque, ele faça atividade, né? O ABA é para que você consiga fazer com que ele faça ali a atividade. Mas existem também outros métodos. É interessante que o profissional conheça vários. Por quê? Porque ele pode aí encontrar pessoas resistentes a algum tipo de método. Ser todo tipo, né, de ferramenta tem os prós e tem os contras. Dá para uns, não dá para os outros. Por isso que a gente precisa conhecer o máximo possível. Precisa estudar e ficar sempre atento, né? A área do autismo é uma aula que o autismo é uma área que ela é muito dinâmica, ela não é um conhecimento finalizado, ela não é um conhecimento estático. A maioria dos conhecimentos não são estáticos, mas muito do conhecimento a gente pega conhecimento de muito longe e aplica. No autismo é o contrário, né? Aquilo que ficou muito longe a gente vai aí renovando. Então tem sempre pesquisas novas, tem ferramentas novas, tem sempre alguém fazendo. Eu sou muito observadora do que acontece ao meu redor. Então eu vejo alguém ali publicando um vídeo, é uma técnica que eu não conheço, então eu vou pesquisar sobre aquela técnica, né? É um curso novo, de onde é que estão trazendo, o que é isso? Então a gente tem que ser curiosa, né? O psicopedagogo trabalha com curiosidade. A nossa maior ferramenta é a curiosidade. Eu preciso despertar a curiosidade do meu aprendente para que ele tenha desejo de aprender, né? Sem desejo não se aprende. Então, o psicopedagogo precisa despertar isso. Toda e qualquer pessoa, existem elementos que fazem com que ela tenha desejo. No caso, por exemplo, do autismo, no reforço do ABA, é o desejo de um brinquedo, é o desejo de alguma coisa para comer, então eu preciso despertar esse desejo nele, tá? A Lucilene está perguntando, né, se o psicopedagogo deve trabalhar o conteúdo do professor da sala de regular. De novo, né, não deve, né? É obrigatório. O trabalho do psicopedagogo é trabalhar o conteúdo. É trabalhar o conteúdo. Agora, lembrando que o conteúdo é isso, tá? O conteúdo, vou tentar exemplificar para ver se isso fica mais fácil de vocês entenderem, tá?
Psicopedagogo que diz assim, não tenho que pegar o conteúdo lá da sala e vou trabalhar aqui não. Vai fazer o quê? Vai trabalhar o quê, minha gente? Se eu pego, eu vou dar 3 exemplos, tá? Eu pego uma criança com 3 aninhos. Essa criança me chega e ela tem ali, foi diagnosticada com autismo, a família está procurando os tratamentos, ela me chega lá no meu consultório. O que é que eu vou trabalhar com essa criança, gente? Eu vou trabalhar as habilidades que ela precisa ter com 3 aninhos. Essa criança com 3 aninhos, provavelmente ela está numa creche ou ela está no maternal. Quais são os conteúdos que eu trabalho no maternal com 3 aninhos? Aí eu, profissional psicopedagogo, conhecendo, né, os PCNs, conhecendo a BNCC, lá fala quais são os conceitos que eu tenho na educação infantil. Maternalzinho, eu preciso de quê? Qual o reconhecimento que eu trabalho lá no maternal? Quais são os conteúdos? Então, eu sou obrigada a pedir a essa família, eu quero ver os livros. Por que eu quero ver o livro? Porque toda escola adota uma metodologia. Toda escola, ela usa o livro didático como ferramenta, tá? O livro, ele não é construído à toa, não. O autor, ele segue uma linha, ele segue uma orientação. Então, eu pego aqueles livros para me saber que linha é aquela da escola, qual é a orientação religiosa, filosófica, ideológica daquela escola e quais são os conhecimentos que os professores já trabalharam, estão trabalhando e vão trabalhar. Então eu pego aquele livrinho, os caderninhos, a agenda, né? Pego tudo aquilo dali e observo. Então do meu diagnóstico eu vou anotar, né? Já trabalhou a vogal A. Aí quando eu vou aplicar a vogal A com a criança durante o meu diagnóstico, eu percebo que ela não sabe o que é um A. Eu mostro para ela, peço para ela fazer na areinha, mostro para ela uma figurinha e ela não sabe o que é o A. Isso significa o quê? Que o conhecimento, ela está aqui e o conhecimento já está aqui em cima. Ela está distante do conhecimento. Ah, ela me chega no 2º semestre, ela já deveria saber o A, o E e o I. Ainda falta a professora trabalhar o O e o U. Eu vou trabalhar o O e o U? Não, porque a professora ainda não trabalhou o O e o U. O que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar o que a professora já trabalhou. Eu vou trabalhar o A, o E e o I. A criança já sabe. Beleza, eu vou reforçar isso para isso ficar assim, ó. Para ficar mais forte na criança. Mas se ela não sabe, tá assim o conhecimento, então eu vou aproximar. Para quê? Para quando a professora chegar no O, a criança que estava com dificuldade no A, ela não tem essa dificuldade, ela acompanhe as outras. Essa criança chega no 3º ano, o 3º ano é crucial, né? O 3º ano é uma das séries mais cruciais do ensino fundamental. A gente tem 2 anos muito cruciais, é o 3º ano e o 9º ano, né? Bem, a criança quando ela chega no 3º ano, ela tem que ter aprendido diversas coisas. O 3º ano, ele vai passar por uma grande rebelião, né? A gente passa o ensino infantil todinho trabalhando letras, a gente passa trabalhando números, trabalhando conceitos. A gente trabalha o 1º ano ainda isso, que é o processo ainda para fechar a alfabetização, e a gente reforça o 1º ano. O 1º ano é um reforço, o 2º ano é um reforço disso. Quando chega no 3º ano, não. Acabou esse processo de reforço de leitura e numerais didaticamente. Quando o aluno chega no 3º ano, ele tem que ter independência. Desculpa. Ele tem que ter um conhecimento numérico, ele tem que saber fazer conta sozinho, fazer a prova sozinho. Ele não tem mais professor para estar lendo a prova dele. Ele tem que saber ler o texto, interpretar o texto, completar o texto, marcar as alternativas corretas no 3º ano. Imagine uma criança
que não aprendeu a ler no terceiro ano. É um caos. Por quê? Porque geografia, história, matemática, religião, inglês, espanhol, tudo depende que essa criança aprendesse a ler. Tudo depende do nível de leitura dela. Então, quando chega no terceiro ano, é um desespero. Por quê? Porque o professor do terceiro ano, até o segundo ano, tu tem no máximo uma professora. Quando tu chega no terceiro ano, tu começa a ter 2, 3 professoras. O terceiro, o quarto e o quinto, eles estão meio equiparados, tá? Os conhecimentos vão se repetir, novo conhecimento repetindo. Quando chega no sexto ano, é uma nova fase. Quando chega no nono ano, tu tem que ter aprendido tudo que é para tu ir para o ensino médio preparado para os novos conceitos da física, da química, da biologia, né? Uns conceitos da ciência. E aí, se tu chega no terceiro ano sem esses conhecimentos e tu chega no nono ano, você chega muito aquém. Então, o que é que o psicopedagogo vai fazer? O que é que eu vou fazer com esse aluno de 9, 10 anos do terceiro ano? Eu vou pegar os conteúdos sistematizados. Às vezes a gente pega o conteúdo lá da alfabetização e traz de volta para esse aluno, nós chamamos aí o processo aí de habilitação de leitura. E aí eu vou treinar, eu vou trabalhar com ele esse processo. Porque se ele não evoluir no processo de leitura, ele não vai acompanhar geografia, história, ciência, etc. O que acontece com o adolescente autista que eu tenho lá do nono ano? Eu preciso sim trabalhar os conceitos que estão sendo trabalhados no nono ano. Porque se eu não trabalhar isso, eu vou ficar fazendo o que com ele na sala? Eu vou ficar jogando quebra-cabeça? Não é essa a função do psicopedagogo. Eu tenho um aprendente, ele está no 7º ano. E toda vez que ele vem, eu jogo dama com ele. Eu jogo xadrez com ele. Não, coleguinha, não é assim não. Eu preciso, o que ele está trabalhando lá? Ele está trabalhando expressão numérica, lá no 7º ano. Eu preciso saber o que é uma expressão numérica. Eu preciso sentar com ele e organizar com ele. Aí na expressão numérica, eu sei se ele sabe mais, se ele sabe menos, se ele sabe multiplicar, se ele sabe dividir, se ele sabe o que é um parênteses, se ele sabe o que é um colchete, se ele sabe organizar, se ele sabe o que é uma sequência, se ele sabe o que é o antecessor, sucessor. Aí se essa pessoa não sabe nem o que é uma divisão, como é que ele vai saber uma expressão numérica, uma potencialização, uma razão? Não vai saber. Então eu preciso trabalhar com ele esses conceitos. Eu não vou ficar jogando joguinho de dominó com ele, não, que não tem sentido, não. Eu vou trabalhar os conceitos. O que é a multiplicação, o que é a divisão. Por isso que muita gente diz assim, aparece com reforço. O reforço, todo o processo de aprendizagem é parecido. A diferença é que o psicopedagogo, ele precisa entender o que é evolução. Ele não vai pegar a tarefa da criança e fazer, ou adolescente, ou seja, quem for, ele vai fazer isso, ele vai fazer a tarefa. Traz aí, menino, página 10, vou fazer a página 10. Não, você tem que olhar para o todo. Qual era o conhecimento que ele devia ter e onde é que ele está. E evoluir essa pessoa para se encontrar com conhecimento. E como é que a gente faz isso? Ensinando. É assim que a gente evolui conhecimento. Se essa pessoa não sabe dígrafo, então eu vou ensinar dígrafo. Eu uso um quadro, eu uso um jogo, eu uso uma partitura de música, eu uso um teatro, eu uso seja o que for, mas eu vou ensinar dígrafo. Se essa pessoa não sabe divisão, eu vou pegar banana, eu vou pegar bola de gude, mas eu vou ensinar divisão. Esse é o grande diferencial do trabalho do psicopedagogo. É se utilizar da ferramenta lúdica e ensinar o que aquela pessoa não aprendeu. Já, tá? Ele não aprendeu. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui, tá bom? Ok, tem algumas mais bom dia, mais para as pessoas entrando, muita gente ainda entrando, depois vão ver aí a gravação. Bem, para finalizar, gente,
quero finalizar dizendo a vocês que na parte da tarde, né, eu vou estar aí falando sobre o neuropsicopedagogo, que é um outro profissional de uma outra área e que também tem aí uma contribuição muito grande para o desenvolvimento da pessoa com autismo. Então, eu tratei a pessoa do autismo aqui como uma pessoa que tem desenvolvimento de habilidades. Eu não tratei ela como uma pessoa com ou sem retardo, com leve ou severo. Eu tratei ela com a pessoa com autismo. Seja ela qual for, essa pessoa precisa estar incluída no processo educacional. Seja ela qual for, ela vai apresentar algum tipo de dificuldade de aprendizagem, algum tipo de dificuldade para aprender. Seja a aprendizagem leitora, seja a aprendizagem matemática, seja a aprendizagem motora, ela vai ter algum tipo de dificuldade. E se ela vai ter algum tipo de dificuldade, ela precisa de pessoas e profissionais que ajudem, que auxiliem ela nesse processo. O psicopedagogo é uma dessas pessoas. Ele é um terapeuta que vai ajudar, vai auxiliar tanto a escola, a família e o indivíduo a evoluir, a desenvolver os seus potenciais. Todos os seres humanos têm potencial de aprendizagem. Nós só precisamos descobrir como se aprende e como desenvolver esse potencial que a pessoa tem. Encontrando essas ferramentas, o psicopedagogo vai trabalhar em harmonia com os outros profissionais que atendem essas crianças e vai trabalhar em harmonia com a escola, com a professora dessa criança, com o reforço, seja com quem for. Esse profissional vai ser competente e vai ser também criterioso. Ele vai ser compromissado em aprender sobre o autismo, em trabalhar competências nele mesmo, para que ele esteja preparado com conhecimento técnico, científico, não empírico, mas com conhecimento correto, para que possa atuar frente a essa pessoa, ao seu aprendente, como nós chamamos na psicopedagogia. Cabe também a esse profissional ser responsável para avaliar e observar até quando o seu atendimento deve ser feito, até quando ele deve iniciar e finalizar. A família também deve se preocupar em observar esse atendimento. Não é levar toda semana para o consultório de psicopedagogia e não saber o que está acontecendo ali. Cabe à própria pessoa com autismo também respeitar o profissional, querer o atendimento e haver aí uma conquista mútua, né? Meus queridos e minhas queridas, por hoje, né, espero aí ter contribuído mais uma vez em vocês conhecerem mais sobre esse aspecto e até a próxima, que possamos estar juntos novamente nesta jornada ou em outro momento, em outro canal, né, pelo YouTube, pelas redes sociais. Nós estamos aí sempre contribuindo com a discussão, né, a respeito dessas áreas. Até mais!